Casa do Julgamento, Justiça e Misericórdia. Casa do Julgamento, na realidade, surgiu na ideia do pastor Ebenezer. Acho que Deus colocou esse projeto primeiro no coração dele, ele ouviu falar de Casa do Julgamento, e aí então ele reuniu uma equipe e falou, olha, vai ter Casa do Julgamento em Vitória, é um teatro muito interessante e tal, e vocês vão assistir Casa do Julgamento, no outro dia, vocês vão ficar lá, no outro dia, a igreja que está apresentando Casa do Julgamento vai dar um treinamento, né, mostrar como que é feito todo o trabalho, né? E aí então vocês veem, depois vocês vão voltar, nós vamos ouvir a opinião de vocês e a gente, depois de Deus, nós vamos colocar em prática. E foi isso que aconteceu, nós fomos lá e assim, pra gente foi uma novidade, né? A gente ficou bem impactado com o teatro. E quando a gente chegou, a gente voltou para cá, reunimos com o pastor e falou, não, pastor, vamos trazer para a nossa igreja, e é um teatro que você compra o direito de apresentar, a nossa igreja comprou o direito de apresentar, e aí então o pastor apresentou o projeto para a igreja abraçou o projeto, e nós começamos a dar início em Casa do Julgamento, uma ideia, posso dizer, quase um ano antes da época da apresentação. Na verdade é um teatro de uma grandeza enorme, o teatro de Casa do Julgamento, então você envolve a igreja toda. Na verdade, foi envolvida a igreja. Na época, foi na faixa de 150 membros da igreja, porque você tem o pessoal do teatro, você tem o pessoal da oração, você tem o pessoal da cantina, porque fica até tarde da noite na igreja, então para servir o lanche para esse pessoal. Você tem o pessoal da enfermagem, o pessoal da maquiagem, acho que eu falei, pessoal de segurança você tem que ter. Estou esquecendo muito aqui, mas envolve muita gente, né? Então, foi na faixa de umas 150 pessoas, isso falando lá no começo, quando a gente fez a primeira edição, se eu não me engano, foi em 2004. Os maiores desafios, principalmente na primeira vez, era espaço. Tanto é que geralmente as igrejas, quando faz em escolas. Nós optamos por fazer dentro da nossa igreja, porque a gente queria trazer o público para dentro da nossa igreja, esse era o objetivo. E a nossa igreja estava em construção. O templo aqui em cima, onde a gente se une aí, talvez alguns já estão sentados agora, não tinha nem telhado nisso aqui. Não tinha telhado. A gente reunia aqui embaixo, né? Onde hoje está bonita aqui a cantina, mas na época era tudo lajota, coluna, tudo à vista, né? E a gente então teve que, posso dizer, se virar nos 30 para conseguir achar espaço para 8 cenários, porque são 8 cenários, né? Que as pessoas vão passando em cada cenário. Teve que construir esses espaços, forrar com tecido para ficar um pouquinho mais bonito. Então foi um grande desafio, mas foi algo assim, abençoador. Que Casa do Julgamento era falar da palavra de Deus, era evangelismo. E aí a gente sempre teve no nosso coração o seguinte, quando a gente faz Casa do Julgamento, igual a gente fez, a gente não estava colhendo só para a nossa igreja, a gente estava colhendo para o reino. Porque depois disso a gente viu vários testemunhos de pessoas que assistiram o Casa do Julgamento e chegou pra gente, estou falando que a gente teve, né, essa experiência, e pessoas chegar pra gente e falar, olha, hoje eu estou na igreja tal, e eu me converti na Casa do Julgamento. Né? E várias pessoas fez isso. E aí, Casa do Julgamento, a gente começava a apresentar na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Casa do Julgamento, ela começava às 6 horas da tarde, as pessoas que participavam já tinham que estar aqui, ou seja, a gente saía do trabalho e vinha correndo para cá. A gente ficava aqui até quase meia-noite. As últimas cenas aconteciam quase 1 hora depois, porque você começava a entrar numa cena, até você rodar tudo, até a sala do apelo, dava uns 45 minutos a 1 hora. O que surpreendeu é que a gente tinha uma expectativa de público. A gente tinha essa expectativa. O problema é que foi muito além do que a gente esperava, né? Houve época, eu falo sempre que a gente se assustava. Dava época, era 3 horas, 3h30 da tarde, tinha fila na porta da igreja já esperando para o teatro que ia começar às 6, 7 horas da noite. Né? E aí um dia nós chegamos aqui, a fila estava dobrando o quarteirão. Gente, quando a gente viu aquilo, a gente falou, meu Deus, nós vamos ter que fazer mais, nós vamos ter que repetir. Tanto é que em outras edições a gente fez 2 finais de semana seguidos para atender o público. Mesmo assim, a gente não conseguia atender todo mundo que a gente queria. Mas uma das coisas que mais me marcou é que a TV Gazeta resolveu fazer uma reportagem aqui, não sei se foi na 3ª ou na 4ª edição. E aí então o pastor convidou algumas cenas para estar presente
para fazer o teatro para eles filmarem. Não foi todo o teatro, só algumas pessoas. E aí então começou. A repórter começou a filmar e a gente via que ela estava emocionada com aquilo. Então teve uma cena do hospital e quando passou a cena do hospital, ela não aguentou. Ela começou a chorar e se derramou ali, teve que cortar a gravação e tudo. Aí ela teve que sair, se acalmar e tudo. E aí depois então ela voltou. Então ela encerrou e ela passou. No final ela falou assim: olha, eu estou emocionada, eu estou com a minha cara toda suja porque da minha emoção que eu não aguentei. E isso aí me marcou. Então a gente vê assim que Deus fala, Deus trata, você está trabalhando, você está apresentando, Deus está falando, Deus está trabalhando, Deus está agindo na vida da pessoa. E realmente foi muito marcante. Eu nunca esqueci essa cena aí. Eu estava acompanhando junto, né? Mas foi assim, tremendo. Vem à memória tudo aquilo que a gente viveu, de coisas boas, muitas coisas boas, mas assim, muita experiência boa, mas também de momentos também que a gente ficou meio temeroso, né? Porque o guia, caso de julgamento, primeiro tem o guia, né? Que ele vai passando de cena em cena, né? São 8 cenas, como o Edinô já falou aqui, né? São 8 cenas e a gente vai passando nas cenas com o grupo, né? Às vezes ia 20 pessoas, às vezes um pouquinho mais, né? Então a gente ia passando nas cenas e a gente conseguia ver a reação das pessoas do início ao fim das cenas. Às vezes alguma pessoa ficava tirando sarro da cara da gente, fazendo a gente às vezes até sair um pouquinho, né, do eixo ali, mas aí a gente começava a ver depois a reação da pessoa conforme a coisa ia ficando mais séria, conforme Deus ia falando ao coração dessas pessoas. Aí a gente conseguia ver no final, então, a reação dessas pessoas, lá no final, aceitando Jesus, né, e se convertendo aos pés do Senhor. Fala assim, de que a gente ficava, às vezes, um pouco apreensivo, porque às vezes eu não gostava de saber quem é que está naquela cena comigo. Porque ali, na casa de julgamento, entra todo tipo de gente, né? Nós tínhamos 6 guias, né? Então, a cada 20, 25 minutos entrava um grupo, né? E as pessoas da recepção, às vezes, vinham falar pra gente: olha, tem fulano que é assim, tá entrando uma pessoa aí que é assim, outro que é de tal forma. Então, a gente ficava meio temeroso. Eu confesso que eu depois de algumas experiências, eu preferia não saber, né? Mas as pessoas que a gente sabia, então, a gente ficava meio temeroso, né? Com aquela pessoa, da reação daquela pessoa com a gente, né? Do que ia acontecer, do que ela poderia fazer, né, com a gente. Mas a gente estava ali também guardado, né, pelo Senhor, protegido, porque tinha o grupo, né, de oração, que ficava o tempo todo ali orando pela gente, a sala de oração. Glória a Deus por isso, né? Deus sempre levanta essas pessoas para nos dar uma proteção mesmo do céu. Então, eu lembro que teve uma vez que alguém chegou para mim e falou assim: Ana, você vai levar fulano, né? Então eu fiquei com medo dessa pessoa, né? E depois, mas assim, consegui, levei o grupo e foi assim uma experiência maravilhosa ver aquele homem depois se rendendo aos pés de Jesus, que era alguém que não servia ao Senhor, né? E todo mundo ficou, até o pessoal lá de baixo, da recepção, ficaram muito temerosos, né? Era eu que estava levando aquele grupo e eu falei: gente, vamos ficar em oração que vai dar tudo certo. E deu certo. No final ele se rendeu aos pés do Senhor. Talvez não esteja aqui, não está aqui nessa igreja, mas também não sei se está em outra igreja, mas o que importa é que a palavra do Senhor, ela foi pregada, a semente foi plantada.